sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós continuaremos os nossos estudos para aprofundar os nossos conhecimentos sobre o gênero textual conto popular. Esse gênero nós começamos o estudo na aula anterior. Então eu gostaria que você anotasse em seu caderno, por favor, as informações referentes ao cabeçalho, colocando o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, o conteúdo que nós estamos estudando, conto popular, e a habilidade que você está desenvolvendo, que consiste em identificar as características do gênero textual conto popular. Para hoje, você fará a leitura de um texto que está no seu MD. Nós faremos juntos alguns exercícios seguidos de correção, ok? Então eu gostaria, por favor, que você fizesse a leitura do texto Sabido Sabidão, do Ilan Breman, que está na página 22 e vai até a página 23. Faça uma leitura silenciosa desse texto, coloque uma pausa nessa videoaula, depois de terminada a leitura, retorne para nós darmos continuidade, ok? Bom, agora que você já fez a leitura desse texto, nós vamos estudar a função dos pronomes dentro do texto. Observe que na página 24 há um fragmento que foi extraído do texto. Vamos à leitura dele? Era uma vez um pobre agricultor que, cansado de tanta pobreza, decidiu largar a enxada e pôr o pé na estrada. Todos sempre lhe haviam dito que ele era uma pessoa sabida. Então resolveu pendurar um cartaz no próprio corpo com os dizeres: Sabido Sabidão, aquele que conhece todo o mundão. Não demorou muito e um rei muito rico chamou o Sabidão para uma conversa. Meu castelo tem mais ladrões do que baratas. Quero que você os descubra. Você percebeu que nesse fragmento há algumas palavras que estão destacadas em negrito? Qual é a função delas em relação aos outros elementos com os quais elas se articulam? Vamos perceber que na primeira linha do texto eu tenho uma palavra, o que. Esse que, ele se refere a um termo que apareceu antes, que está ali ao lado dele, se refere a agricultor. Na linha de baixo eu tenho dois outros pronomes que aparecem, o pronome lhe e o pronome ele, que também fazem referência ao agricultor. Então, percebendo que dentro de uma progressão textual, para que se evite repetições, o texto tenha uma leitura maçante e cansativa, usa-se os pronomes como um recurso coesivo, ou seja, para evitar que aconteçam repetições desnecessárias. Então, o texto dessa forma tem uma progressão. Agora, observe ali na linha de baixo, tem o pronome próprio. Diferentemente dos outros termos, que aparecem depois de um elemento que foi citado, o próprio antecipa um termo, uma expressão, o corpo do agricultor. Então, agora nós vamos fazer a execução dos exercícios relacionados ao texto Sabido Sabidão. São exercícios da parada obrigatória, na página 24. Então, eu gostaria, por favor, que você fizesse os exercícios 8 a 12, coloque uma pausa e depois de terminados os exercícios, você retoma para nós fazermos a correção, ok? Vamos ao primeiro exercício, então? Vamos fazer a leitura do enunciado. Ler histórias que começam com a expressão era uma vez não é novidade para você. A novidade talvez seja pensar sobre a razão desse tipo de começo. Por isso, reflita um pouco e levante uma hipótese. O que justifica o uso dessa expressão? Bom, o uso dessa expressão, ela está associada à antecipação para o leitor do que se trata de um texto fictício ou de um texto que se passa em uma época indefinida. Então, cria-se nesse momento um pacto com o leitor, ou seja, o autor está dizendo que essa história é ficcional e que o leitor precisa estar ciente disso, criando um pacto para essa aceitação. Próxima questão. Cite dois elementos da narrativa capazes de comprovar que o texto é um representante típico do gênero conto popular. Você se lembra que na aula anterior nós fizemos a leitura de um tópico que trazia explicações, apresentava os elementos e as características do gênero conto popular? Esse texto está ali na página 21. Você certamente precisou fazer a releitura desse texto para responder essa questão. Então, vamos lá. A ação ela se passa em um reino que é indefinido.
Também é indefinido o lugar e o espaço onde se passa essa história. Nós temos ali, dentro desse texto, personagens da realeza, como também pessoas comuns, os empregados desse rei. O personagem principal, ele é um herói simples, né? Um homem do povo que sabe conjugar, sabe coadunar ali dois elementos, a esperteza e a sorte. Então, há ações marcadas pelo suspense e também pelo humor, já que ele contou com a sorte para resolver o caso, né? E encontrar os ladrões que o rei procurava. Próxima questão. As atitudes do protagonista revelam que ele foi muito esperto, mas também contou com a sorte. Que fatos do texto podem comprovar essa afirmativa? Então, o personagem foi esperto quando ele colocou em prática o plano do galo, que foi encoberto por uma toalha, mas também foi sujo de fuligem. Ele teve sorte num primeiro momento quando ele disse: "Um já se foi". Lembra que ele menciona isso lá no texto, durante o jantar? Essa expressão foi dita em um contexto, ele se referia a um dia que passou, mas ela foi interpretada pelos ladrões em um outro contexto. Então os ladrões entenderam que ele havia descoberto quem de fato estava roubando a despensa do rei. Questão número 11. Em quem o protagonista se inspirou para colocar em prática o plano do galo? Por quê? Bom, o personagem se inspirou em algo que o pai fazia, né? Ele usava uma estratégia semelhante para descobrir quem roubava as goiabas no quintal. O exercício 12, ele é um exercício relacionado ao uso de pronomes no texto. Então, a sua tarefa é fazer a leitura do fragmento e perceber quais são esses pronomes e a quem eles se relacionam, evitando a repetição. Então vamos lá. Releia com atenção o trecho a seguir. Destaque os pronomes e escreva as palavras a que eles se referem. Se necessário, volte ao texto. Então, a primeira tarefa, vamos lá. Ontem, seu convidado sabidão reconheceu outro criado como um dos ladrões de sua despensa. Ele fugiu para bem longe daqui. Eu pensei que escaparia, mas ele acabou de me reconhecer. Confesso tudo, majestade. Bom, na primeira linha nós temos um pronome possessivo. Nós temos o pronome seu. Temos também, na linha de baixo, o pronome outro, que você pode usar no marca-texto para destacá-lo, ou então simplesmente sublinhar. Na mesma linha, no finalzinho, nós temos o pronome sua. Na terceira linha, você certamente encontrou o pronome ele, e ao final, ali no começo do outro período, nós temos o pronome eu. Na linha de baixo aparece novamente o pronome ele, depois aparece o me, e na última linha tem o pronome indefinido tu. Ok? Então vamos ver a quem esses pronomes se referem. O pronome seu, ele se refere ao rei. Já o pronome outro, ele se refere à palavra que está ali ao lado, criado. Tem, na mesma linha, o pronome sua, que se refere novamente ao rei. Depois, quando ele menciona ele fugiu, ele está se referindo, com o uso desse ele, ao criado. Depois, eu tenho eu. Eu pensei. Quem foi que pensou, né? O criado que falava. Mas ele escapou. Se refere novamente... Aliás, ele acabou. Então, esse ele se refere ao sabidão. Ok? O me se refere novamente ao criado que fala. E o tudo se refere, faz referência aos atos praticados. Ok? Caso você não tenha conseguido acompanhar essa correção, eu peço por favor que você reveja essa videoaula para identificar os pronomes que estão no texto e compreender essa função valiosa que ele desempenha na progressão textual, evitando as repetições. Ok? Desejo a você bons estudos e até o nosso próximo encontro.